Poder sentar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode deixar bem baixinho o fundo. Amém. Abra suas Bíblias, Filipenses, capítulo de número 4, dos versículos de número 6 até o versículo de número 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. Nós estamos falando, enquanto a igreja abre, nós estamos falando sobre ansiedade. Temos como tema esse estudo. Nós vamos para a terceira semana aqui juntos. Amanhã será melhor sem ansiedade. E você que vai acompanhar pela primeira vez hoje, entre depois no nosso canal e veja os outros 2 dias, muito importante. Nós começamos essa série de estudos falando sobre uma reportagem do Estadão de 2017 que trouxe um dado sobre a ansiedade e que nós, o nosso país, ele é o número 1. Amém, obrigado. O número 1 em ansiosos do mundo. Nós estamos vencendo, né? Quem disse que o Brasil não era primeiro em nada aí, tá vendo? Somos o primeiro em número de ansiosos. Consequentemente, 5º em número de depressivos e um dos maiores também em número de suicídios. Então, e o interessante, nós falamos no primeiro dia que essa pesquisa veio depois do Carnaval, que o Carnaval ele quer dizer que é a maior festa de alegria que nós temos no Brasil, né? Pelo menos é o que todo mundo demonstra. E logo depois, uma semana depois, vem uma pesquisa dessa. Só que para não levar somente para o lado, então pessoas que não têm Cristo, que estão no Carnaval, eles vivem uma falsa felicidade. Aquilo lá é totalmente uma falácia. Que se fosse verdade, nós não estaríamos em número de ansiosos dessa forma, porque quando a pessoa tem alegria, ela não tem ansiedade, ela não tem depressão. São coisas totalmente contraditórias. Então, seria fácil usar isso para falar assim, não, venha, aceite Jesus, venha para o modelo de igreja. E quando eu falo modelo de igreja, eu falo a igreja evangélica no Brasil como um todo, não estou especificando nenhuma denominação, que você vai estar melhor. Aí também não se reflete isso, porque nós somos o maior país cristão do mundo, e mesmo assim o maior país em número de ansiosos. Então a religião nossa também não, a religião fala, a igreja que prega Cristo como um todo no Brasil, ela não tem também sido, algo está errado nessa igreja. Porque como que nós temos tanto cristãos e somos os mais ansiosos e depressivos do mundo? Não bate, sabe? É uma coisa que não encaixa, não dá certo. Então, também existe algo nessa igreja, entre aspas, que é preciso nós darmos um passo para trás e repararmos o que nós estamos falando. Então, nós vimos isso no primeiro dia e definimos, nesse primeiro dia, ansiedade, à luz da ciência, à luz da psicologia. Então, à luz da Bíblia, nós trouxemos ali a definição. Na segunda semana, já foi falado sobre o quê? Mostramos que é possível viver sem essa ansiedade. Pastor, não, o senhor está falando isso porque o senhor nunca foi ansioso, o senhor nunca passou por nenhuma situação de ansiedade. Que isso? A palavra nos dá a base para mim estar fazendo essa afirmação. É possível, nós vimos isso. Nós vimos que tem o quê de espiritual nessa situação. Tem uma situação de espiritual. Andar ansioso, nós mostramos que, além de muito prejudicial, é crime de desobediência. Porque a palavra mesmo nos diz, olhe para mim, a palavra diz assim,
que nós devemos lançar a nossa ansiedade em Cristo, que nós não devemos andar ansiosos. Então, ao mesmo tempo, quando eu ando ansioso, eu estou em desobediência. E desobediência é a quê? A palavra do Senhor. E se eu estou em desobediência à palavra do Senhor, o que acontece? As minhas orações nem chegam no trono. Eu estou em pecado. Então, nós aprendemos que se servimos a Cristo, devemos lutar contra esse mal e vencê-lo, em nome de Jesus, amém? E fechamos, né, essa questão da ansiedade semana passada, falando que a ansiedade é uma questão opcional. Você faz opção em viver ansioso. É uma escolha que nós fazemos. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar o que gera essa ansiedade. E aí, nós vemos que o que gera isso, muitas vezes, saber o que nos faz mal já alivia a dor, mesmo que ela não cesse. Saber de onde vem essa dor e por que eu sofro disso. Muitas vezes, aquela pessoa que foi traída por amizades, traído no relacionamento, traídos no ministério, não importa como a traição, mas quando essa traição vem, machuca, dói, irmão Evaldo, é grande, e a pessoa que passa por essa situação, ela se martiriza, ela fica morrendo, procurando saber o porquê. E muitas vezes, não saber o porquê faz que aquela dor se agrave. Então, quando você descobre o porquê você está passando por isso, automaticamente você já te ajuda a superar o mal que você está passando. Muitas vezes você pode falar, pastor, não sei por que eu sou ansioso. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho meu sustento, meu pão de cada dia. Eu tenho onde dormir, eu tenho onde descansar, eu tenho uma saúde perfeita. Por que eu ando ansioso? E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos isso, não sabemos. Não há, irmãos, não há mal no hoje suficiente para estragar a vida de ninguém. Escute isso. Deus fala que para cada dia basta o seu próprio mal. Amém? Então, se todo dia tem um mal, Deus já deixa isso claro. Amém. Eu estou te confirmando, com base na palavra, que o mal que Deus já tem previsto para as nossas vidas, que venha dele ou não, mal que venha dele, mal ao nosso ver. Jesus estava indo para a cruz. Naqueles últimos dias, últimas horas dele, ele fala, Pai, se puder, passa de mim este. Era tão pesado, tão ruim para ele, que o próprio Jesus pediu para quem passar o cálice? O cálice era de quem? Do próprio Deus. Então tem coisas ruins na nossa vida que vêm de Deus? Sim. E muitas vezes quando você ora contra isso, Deus, afasta de mim, afastasse de mim essa pessoa que está me fazendo mal. E se foi Deus que colocou para você tratar de alguma forma dela? Deus, tira essa doença de mim. E se foi Deus que permitiu que essa doença entrasse em você? Deus, afaste essa coisa ruim. E se foi Deus que permitiu? Irmãos, aceita que dói menos. Dialoga, nós já falamos isso aqui uma vez. Dialoga com essa situação ruim. Pergunte pelo menos para Deus assim, Deus, o que tu quer me ensinar com isso? E muitas vezes nós não damos essa oportunidade. E começamos a orar contra algo de Deus. Faça como Jesus fez. Pai, se puder, passa de mim este cálice. E pôde. Deus passou. Ele teve que enfrentar. E ele enfrentou. Por que você não quer enfrentar essa dificuldadezinha que você tem passado? Por que você não quer enfrentar essa situaçãozinha que você tem passado? Você não está nem na cruz lá, crucificado, né? E eu falo para mim também, por que nós não queremos enfrentar essa situação? Então, irmãos, grave isso, não há mal suficiente no hoje para estragar a sua vida. O mal que já está reservado sobre as nossas vidas
ele não é suficiente para estragar. Sabe o que estraga? Estraga se nós administrarmos só o hoje, juntando o amanhã na ansiedade e ainda colocando na bagagem, puxando, irmão Alisson, saindo o carrinho do ontem. Aí você começa a carregar, Guilherme, aquela situação horrível que você passou há 5 anos atrás. E puxa, aquele já está puxando a sua vida toda. Aí você já tem o hoje. E aí você joga o amanhã junto. Aí o mal do ontem, do hoje e do amanhã. Quem aguenta? O que estraga as nossas vidas são esses outros maus. E muitas vezes tem pessoas que jogam mal do ano inteiro em um dia. Sofre de tal forma, irmãos, o amanhã só pertence a Deus. Ninguém pode mudar o amanhã. Sabe por quê? Ele não existe. E é Bíblia. Mas sim, vamos para a palavra. Eu estou nessa introduçãozinha. E hoje eu vou pegar leve na introdução, mas vamos lá, vamos ler Filipenses 4, do 6 ao 9. Vamos toda a igreja juntos aqui, em uma só voz, bem forte. 1, 2, 3 e... Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe os vossos pensamentos. 9 e último. E recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Põe a mão assim no seu coração. Repita comigo assim: Deus, fala ao meu coração. Fala a tua palavra. Que eu possa estar aqui, agora, no hoje, para poder ouvir a tua palavra. E que o inimigo não tire de mim a oportunidade de mudar a minha vida através da tua palavra nesta hora. Amém. Então já põe o WhatsApp de lado, né? Já dá um oi para ele. Daqui a pouco você mexe nele. Você que está em casa também. Então vamos lá, irmãos. Eu quero destacar aqui algumas coisas que tiram, que gera, na verdade, a ansiedade. A primeira coisa é a necessidade, as necessidades que nós temos do material, a preocupação com coisas materiais. Essa é uma situação, irmãos, que tem acabado mesmo com as vidas e que tem assim, trago um peso muito grande às vidas das pessoas. O que diz a palavra? Nós vimos não andar ansiosos por coisa alguma. Então ele está falando de coisa. Coisa quer dizer o quê? Matéria. Coisa alguma. Tem tantas pessoas que andam ansiosas. Lembra do bunker lá do Gedel? Que ia colocando dinheiro na mala e tinha 51 milhões ali. Você imagina, irmãos, isso por quê? As pessoas hoje estão vivendo preocupados com coisas. Mais do que tudo na vida. As coisas passaram a ter uma importância que... Você vê casamentos que acabam por conta de coisas. Casamentos que a relação é totalmente equivocada.
Hoje em dia, nas famílias, pastor Eliseu, nós nos alimentamos do resto. E sabe o que sobra para a família? Sabe o que sobra para o relacionamento? O resto. Porque o principal está direcionado à busca de coisas. Ah, pastor, eu tenho que viver, eu preciso melhorar a vida. Claro. Mas nós temos que saber que as coisas, elas não podem nos levar a essa situação. Nessa questão da pós-modernidade, irmãos, nós vimos uma coisa: o status é um bem mensurável na pós-modernidade. O status vale muita coisa. Então, por o status ser dessa forma, as coisas automaticamente também valem muito. Então, se eu chego aqui, o meu iPhone 6S, vai falar: o pastor está devagarzinho, já saiu 8. Já tem 3 anos, né, Valci? 3 anos. Então, já tem o iPhone X, né? O X, né? Então, agora se o pastor tira aqui o X, vermelhão, todo mundo, o pastor, ó. Tá vendo? Você hoje você é identificado, doutor Ivan, você é identificado hoje pelo celular que você anda, pelo carro que você está, pela casa onde você mora. Se você chega na igreja num carrão, e aí fala: o irmão Valdo chegou num carrão aqui, né, naquela Evoque branquinha, coisa mais linda. E aí, vamos lá em casa, pastor, vamos, o que eu vou pensar? O irmão Evaldo chegou na Evoque, me chamou para ir na casa dele, eu estou esperando chegar na casa, um palácio, né? As pessoas hoje buscam status porque a pós-modernidade, esse mundo que nós estamos vivendo, ele vive de status, e automaticamente vivemos de coisas, de aparência. Então, irmãos, e nós vimos essa situação, e nós achamos que as coisas irão trazer a nós felicidade. Nós esperamos que, ao alcançar essas coisas, nós vamos descobrir que vamos... Só que, no final das contas, você alcança as coisas e você vê que a felicidade quase nunca vem junto. Se você deixou nesse caminho para alcançar essas coisas, a razão verdadeira de você ser feliz, se o seu casamento acabou, se o seu relacionamento com os seus filhos já não existem, se seus amigos ficaram no caminho em busca desta coisa, sabe o que acontece? Você vai chegar no final, você vai se frustrar, porque a alegria não está mais contigo. E aí o que adiantou? Pastor, mas nós precisamos correr atrás, por que a situação está tão difícil? Irmãos, nós vemos tantas situações difíceis, tantas situações complicadas. O sonho de todo mundo é o quê? Ser funcionário público nos dias atuais. Nem diria mais esse ano, né? Já começaram a pensar mais um pouco. Mas há 10 anos atrás, nos últimos 10 anos, última década, sonho de consumo do brasiliense ou de boa parte das capitais do Brasil era o quê? Ser servidor público, passar em um concurso público. Amém. No Rio de Janeiro, ano passado, final do ano passado no Rio de Janeiro, pessoas concursadas de 30, 40 anos no serviço público, que nunca passaram uma necessidade na vida, precisaram receber cesta básica para não passar fome. Por quê? Porque não recebiam. A situação do país traz uma preocupação evidente na vida de todo mundo. Quem imaginou isso, irmãos? Quem imaginou que um dia um serviço público ia ficar assim? Nós precisamos sim do básico, e do necessário na nossa vida. Você não pode... Lembra do equilíbrio? Lembra do equilíbrio? Você não pode desprezar a sua vida que você necessita ter aqui na terra, de mantimentos, pela sua vida espiritual. Tem pessoas que começam a orar, e é um monte de dia, de manhã, de tarde, de noite, e faz propósito, está em todas as campanhas, e ora, e ora, e ora, e ora. Bênção. Deus abre uma porta de emprego para mim, Deus abençoa, Deus não sei o que, Deus faz isso.
e não move uma palha para ir atrás de emprego. Cadê o equilíbrio? Deus, Ele é justo, amém? Vai conseguir emprego? Não vai. Está orando errado. Então, irmãos, nós precisamos sim das coisas, sim, mas o nosso coração não pode estar em coisas. Nós precisamos utilizar as coisas e não que as coisas nos utilizem. Hoje em dia, irmãos, tem pessoas que não conseguem viver sem uma prestação de um carro. Nós falamos sobre isso no domingo pela manhã, que foi uma bênção. Tem pessoas que terminam de pagar um carro, entra em outra prestação, mais 72 meses, acho que vive com a Bíblia, né? Tem que ter duas Bíblias, a Bíblia que vem para a igreja e a Bíblia para pagar o carro. Tudo porque, às vezes não é nem necessidade, irmãos, é porque o mamon está tão intrínseco na vida da pessoa, que ela não consegue deixar de se endividar. Para o quê? Ter coisas. Para quê? Se mostrar. Para quê? Não é necessidade. O que é preciso? Nós não amarmos as coisas, temos que ter isso. Nós precisamos do básico, do necessário na nossa vida. Mas do básico, do necessário. Tem muita gente que, irmãos, essa questão é uma questão de doença na alma. Não é uma questão de gestão financeira. Você precisa tratar sua alma e desapegar dessas coisas. Porque senão, irmãos, o que diz? Jesus diz o quê? Nem só. Jesus diz o quê? Nem só. Olha só, irmão Otto, que bênção. Olha só como Jesus nos mostra o equilíbrio. Nem só de pão. Ele está falando que é sem pão? Só do Espírito viveremos. Só de pão viveremos. Jesus é maravilhoso. Nem só. Então você precisa do pão, mas não botando ele em... Hoje em dia tem pessoas que só vivem por pão, esquece o espiritual. E existe pessoas que só vivem no espiritual e não quer saber de ir atrás do pão. Nós precisamos buscar esse equilíbrio em nossas vidas, irmãos. Precisamos também de pão. Claro que precisamos. Então o próprio Jesus nos deixa claro disso. Você sabe, olhe para mim, pessoas que reclamam do seu trabalho, pessoas que falam, que droga, esse salário que eu ganho, que negócio, dá mal para comer, salário de fome, que miséria é essa que eu vivo? Irmãos, para e pensa. Se você chegar amanhã no seu trabalho e pedir conta, sabe o que vai acontecer? Vão ter uns 1000 disputando a tua vaga que você deixou depois. Para ter esse salário de fome, de miséria. Agradeça a Deus por tudo. E seja grato em tudo. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas falam isso porque tem mamão no coração de tal forma, amarrado às coisas, que não sabe viver sem essas coisas e se enrola, se endivida. Aí o salário que daria para viver não dá mais, porque mamão já levou mais da metade do salário. E aí o que acontece? A pessoa vai entrando numa situação complicada. Sabe o que é engraçado? Que a pessoa que reclama dessa forma do salário, às vezes tem um outro lá, que trabalha do lado dele, ganha a mesma coisa e está indo para o Caribe todo ano. Está numa tranquilidade. Como que explica isso? E não está reclamando do salário, está agradecendo a Deus. Por quê? Irmãos, nós temos que ver que qual é a nossa prioridade. Você tem que ir atrás do pão, sim, mas qual a prioridade do crente? Aí você vai começar a saber como que Deus te orienta em relação a isso. A prioridade do crente deve ser o quê? A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as... Você viu? Todas as coisas. Mas primeiro tem que buscar o quê? E as coisas serão acrescentadas. A questão que nós estamos vendo aí é uma questão de prioridade. Não é uma questão... É uma questão de pessoas que não estão nem aí para o que é de Deus. Aí eu estou falando para aqueles que se preocupam
preocupa em pautar a sua vida na palavra, para poder se livrar dessa ansiedade no final de tudo. Nós estamos entrando um pouco. Então, irmãos, qual a tua prioridade hoje? É trocar o teu carro, é comprar a tua casa, é comprar o teu iPhone X. Tem pessoas que trabalham 1 ano para pagar um celular, e o engraçado, sabe o que é? É que ele liga igualzinho aquele que ele pagaria em metade de um mês, e que tudo mais que ele tem naquele celular ele não vai utilizar para uma coisa necessária para a sua vida, mas é simplesmente para o quê? Aparecer. Porque não tem prioridades. Muitas vezes deixa a família se alimentando mal para poder ter um celular caro, e é mamão que está agindo no seu ser. Então nós temos que ver, irmãos, essa situação. Aquela pessoa que compra o carro, né, Fabrícia, lá, a Bíblia vem junto, e aí lava o carro. Irmão Otto, compra, igualzinha a moto do irmão Otto, né, bonita, limpinha. Aí o que acontece? Chega com aquele carro em casa, irmãos, aí trabalha de segunda a sexta, passa sábado e domingo lavando o carro. E engraçado que não foi trabalhar com o carro, e o carro ficou na garagem, mas aí todo dia lava uma coisa, limpa outra coisa. Irmãos, coisa é para ser usada. Carro é para andar na lama mesmo. Aí sabe o que acontece? Aquela pessoa que, irmãozinho, vinha a pé todo dia para a igreja, mas comprou o carro, irmão Fernando. Aí lava o carro, aí começa a adorar o carro. A questão está no coração, ele adora a coisa. E aí quando ele se apega àquela coisa, ele começa a adorar aquela coisa. E aí ele marcou um jantar no final de semana, pastor Eliseu, com a esposa, com os filhos, em tal local, abençoado. Chegou sábado, começou a limpar o carro de manhã, terminou à noite e ainda não acabou. Domingo, pegou no domingo de manhã e foi indo, porque, né? Aí tira banco e lava tudo, e vai uma coisa, e vai outra, e vai no motor e entra debaixo. Não, a coisa, a mulher deve olhar assim e falar: rapaz, mas que inveja, viu? Que inveja, olha só. Não é desse jeito? E aí o pior, sabe o que acontece, doutor Ivan? Quando chega no domingo à noite, no horário que estava marcado o jantar, chove. Pega a família, pega o guarda-chuva, vamos andando, e deixa o carro lá. Porque vai fazer o quê, irmão? Até eu ia andando com guarda-chuva. Eu ia, depois de 2 dias, 40 horas limpando o carro, quase não dormi. Choveu, eu vou sair com ele? Coloco ele na cabeça e levo ele para o restaurante. Sabe quem é que faz isso, irmão? Quem tem problema na alma. Quem troca o amor que deve ser para pessoas e coloca em coisas, onde a prioridade é totalmente distorcida. E a palavra fala: buscai primeiro. Por que é errado nós amarmos as coisas? Por que é errado? Irmão, eu tenho a Leide lá em casa, a cachorrinha, minha primeira cachorrinha. Nós temos 2 cachorrinhas lá, a Leide e a Luna. A Leide é uma maltês, branquinha e dócil. A Kate, assim, na época nós ficamos muito tranquilos, porque a Kate pegava no rabo dela e puxava para um lado e puxava para o outro e não sei o que. E ela, ó, tranquila. A pretinha, a Shih Tzu, ela não faz isso não. Eu dei umas mordidas nela, mas dócil. Não pode ver a gente fazer qualquer tipo de demonstração de afeto que ela retribui. Ela retribui tanto que a gente fica assim. Tanto é que ontem eu fiquei com ela até tarde, né, Vanessa? Fiquei até quase 11 horas cuidando dela. E dei banho, e cortei o cabelo, e ela ficava assim, e aí ia mexendo aqui. Irmãos, né? Muita gente já fala assim: o pastor ama mais a cachorra que muitas ovelhas. Né? E é verdade, irmão. Vai dizer que muitas ovelhas não amam mais seu cachorro que o seu pastor? Eu estou sendo sincero com você. Porque o bichinho, ele retribui o amor. A Luna também, né?
É uma brabinha, mas também. Mas o que acontece, irmão? O problema é esse. A coisa muito difícil é porque as pessoas estão destinando amor, cuidado para coisas. Eu lembro quando eu era criança, e meu sonho era ter um tênis bom. Só que lá em casa não tinha condição. Meu pai sustentava 7, trabalhando no bar em frente em casa, e a gente tinha arroz, feijão, e o grosso nunca faltou. Mas biscoito, danoninha, essas coisas nunca teve lá em casa. Para minha mãe pegar, eu já contei a história do passatempo para vocês. Para minha mãe pegar R$2 em Manaíde para comprar o passatempo, para me dar no portão, para mim ir correndo, meu pai brigava com ela, era muito, porque fazia falta. Era como se fosse R$2 hoje. A primeira vez que eu comecei a trabalhar fichado, 13 anos, o que eu comprei? Um Mizuno novinho e uma blusa do São Paulo, oficial, né? Até hoje, Deus abençoe São Paulo, em nome de Jesus. E o que acontece? Eu lembro desse tênis, que eu nem dormia direito. Olhava para ver se meu irmão não estava pegando, se não ia sair. Quando eu chegava, toda vez que eu chegava, eu pegava ele, ia lá com a escovinha de dente, limpava, tirava a sujeira. Adorava o tênis. Quantas pessoas hoje adoram a sua casa? Quantas mulheres, o marido não pode nem entrar em casa. Começa a gritar, eu limpei esse chão, que não sei o que. Aí o cara, não, tá bom, eu volto depois, vai embora. Aí chega na casa de um, aí o que tá fazendo aqui? Não, tô dando a volta. Aí vai, daqui a pouco vai pra casa do outro, aí não quer nem ir pra casa, porque a mulher não... Aí ele entra para dormir e já nem se mexe direito, porque se mexer muito vai bagunçar a cama e ela vai brigar de novo. Que não sei o que. Não é desse jeito? Porque o coração está nas coisas. Então, esse primeiro ponto, irmãos, para a gente aprender a vencer a ansiedade. Sabe aquele pão duro, doutor Ivan? Aquela pessoa que é amarrada, que é morrinha, que você não vê um centavo dele para nada e em nada. Essa pessoa tem as coisas amarradas tão nas coisas que ela é infeliz. Ela não consegue dar prazer e nem receber prazer de ninguém. Vive uma vida amarrada. Não existe um morrinho na vida, pão duro, miserável, que tenha Deus no coração, na sua plenitude, para poder tratar isso. Quantas pessoas entram aqui, né? Acha bonitinho, que legal. O pastor colocou uma luzinha ali, aquelas luzes de LED, que legal. Os irmãos colocaram o vidro ali. Agora está transmitindo. Tem um irmãozinho ali atrás na câmera, que legal. Mas ninguém pensa assim, às vezes, ninguém não, o pão duro, né? O morrinho pensa assim, isso deve ter te custado muito. Isso deve ter, sempre custa alguma coisa. E nós somos uma comunidade. Será que eu estou participando também? Acho que eu nunca recebi, nesses 3 anos e tanto que eu estou presidindo a igreja, uns 3 anos eu acredito, eu nunca recebi uma pessoa para pedir um gabinete para falar assim, pastor, como é que estão as coisas na igreja? A situação financeira está boa? Está precisando de alguma coisa? Esse mês eu estou mais folgado, se o senhor precisar de alguma coisa, fale com a gente vai poder ajudar. Eu profetizo na sua vida que você vai fazer isso todo mês, amém? Se você estiver receba, irmão. Porque se você estiver fazendo isso é porque está sobrando, amém? Mas isso é porque, se o seu coração estiver em coisas, você não... Eu estou falando da igreja, porque nós estamos aqui na igreja, é uma forma mais fácil de você identificar. Agora, eu falo isso dentro de casa, irmãos. Tem mulher, irmão, que usa uma calcinha hoje e lava a outra para amanhã. E o marido não tem coragem de comprar mais calcinha para a mulher. Tem mulher que ela tem que regular o desodorante, porque o marido comprou um carro, porque o negócio dele é se mostrar e estar ligado nas coisas, e que consome mais da metade do salário dele. Me disse isso, não é o demônio que faz isso com as pessoas, irmão.
E sem necessidade, o pior. Então, de onde vem essa ansiedade? Relação doentia com as coisas. É o primeiro ponto que eu quero. Eu tenho que correr já. Jesus, eu tenho que. Esse tempo está contra mim também. Então, o primeiro ponto, eu quero falar de mais um ponto. Eu não vou conseguir terminar hoje, a gente vai ter que aumentar mais um dia depois sobre ansiedade. Eu não vou lhe cansar. Vou falar só mais sobre esse ponto hoje. A gente vai dar continuidade semana que vem. A primeira coisa, você aprendeu qual que causa ansiedade? Necessidades materiais. A segunda coisa, emoções não tratadas nos nossos corações. Essa aqui pega. Olha só o que diz no versículo que nós lemos, 6 e 7. Coloque novamente aqui, Jéssica, por favor. Versículo 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso e a vossa mente em Cristo Jesus. Você viu a condição para você não ter ansiedade? Primeiro versículo ele fala, para você ter essa paz, para você estar guardando. Quando fala guardar, o interessante é uma coisa muito... Quem já não sofreu aqui, irmão, por questão de paixão? Você lembra, irmã Fernanda, quando você estava apaixonada? Eita, Moisés, só vinha Moisés na cabeça, ia dormir Moisés na cabeça, acordava Moisés na cabeça, sonhava com Moisés. E o mundo da pessoa, ela se torna o objeto que é destinado à paixão. Nada presta se não fizer com aquela pessoa junto, porque não importa mais nada, a pessoa fica cega. Tudo na vida é só aquilo. Então, se tem que fazer uma coisa, tem que fazer com a pessoa. Se tem que sentar do lado, tem que sentar do lado da pessoa. Né, Patrícia? Se tem que fazer tudo, todas essas coisas, né? E é um perigo, irmão, isso. É um perigo. Sabe por quê? Porque quando você está apaixonado assim, imagina, irmão Valdo, quando a gente casa apaixonado cegamente desse jeito, a gente casa com um e se divorcia de muitos outros. Às vezes se divorcia da família, porque não gosta da família. Às vezes se divorcia dos amigos, porque não gosta dos amigos. Se divorcia de trabalho. Se um trabalha do lado, outro trabalha do outro, aquela paixão cega, não vou largar esse trabalho, depois eu arrumo outro para lá. Mas eu não aguento ficar longe. Não aguento ficar sem ver. Não aguento ficar sem trabalhar. Sem trabalhar não, sem trabalhar o alimento daquela paixão, né? Então, irmãos, o que acontece? O coração é enganoso. E quando fala em guardar, o que você lembra? Quartel. O que o sentinela Alexei faz na porta do quartel? O que ele faz? Cochila. O versículo 7 fala dessa palavra. Veja aí, ó, versículo 7 fala lá: guardará o vosso coração. É o mesmo sentido, doutor Ivan. Quando nós estamos com a nossa ansiedade em Deus, ele funciona da mesma forma. O soldado que está ali guardando a entrada do quartel, ele não deixa ninguém passar dali que ele não esteja identificado, que ele não saiba quem é, que não vai fazer nenhum mal lá dentro, que vai monitorar tudo, vai estar tudo certinho. Quando nós estamos com Deus, Deus guarda o nosso coração, e a paz do nosso coração, ela é certa, porque tem o Espírito Santo sendo sentinela no teu coração, guardando as tuas emoções, deixando entrar a sua paixão que te abençoe e que seja controlada. Por que tem muita gente aí que acaba com a vida? Por conta de se entregar a uma paixão louca e não tem ninguém guardando a porta do seu coração. E o que a palavra diz, irmãos? A palavra diz: sobretudo guarda o teu. Por que ele fala isso?
É lá que tudo pode ser roubado de você. A sua vida pode ser destruída em alguns dias, meses, que a pessoa está apaixonada fazendo besteira. E se não tiver cuidado, tudo vai por água abaixo. Dele procede as fontes da... O que carrega dentro, você vai despachando. O que seu coração tem é como se você estivesse andando, pastor Euber, e fosse deixando marcas, derramando. A sua vida derrama o que está cheio no seu coração. Então, se não tem alguém guardando as entradas do seu coração, o que vai jorrar da sua vida é merda, besteira, podridão. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração. As nossas atitudes, irmãos, todas elas são influenciadas pelo que tem no nosso coração. E muitas vezes nós não nos preocupamos do que vai sair do nosso coração, porque nós não preocupamos também com o que está entrando. Porque não tem ninguém guardando o nosso coração. E se não tem ninguém guardando o nosso coração, o que acontece? Vai entrar um monte de coisa ruim. Automaticamente vai sair da sua vida o quê? Coisas ruins. Porque tem pessoas onde passa deixa coisas ruins. Porque tem pessoas onde passa, onde chega, deixa coisas ruins. Porque não vigia o que entra no seu coração. Porque tem pessoas na família que é a ovelha negra. Por quê? Não vigia a entrada do seu coração. Então, irmãos, o coração, irmãos, é onde a gente perde a nossa luta, se nós não tivermos controle, domínio, gestão sobre ele. Isso tudo acontece e pode levar a tua vida a se perder, a colocar em risco. Tudo porque você não guardou a entrada do seu coração. E o único que pode guardar a entrada do seu coração, que conhece, porque ele já sabe que foi ele que criou, é Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, o nosso coração fica aberto para qualquer coisa. E quantas besteiras entram aí dentro. Olha só o que diz Provérbios 4:23. Vamos ler lá. Provérbios 4:23. Nós precisamos gerir, precisamos ter cuidado do que entra no nosso coração. Olha só, Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da... Então nós vemos aí a primeira porta do coração. A primeira porta do coração é a boca. As fontes da vida é por onde sai o que tem lá dentro. Então, o que é mais fácil produzir hoje? Ódio ou amor? O que é mais fácil produzir nesse mundo que nós estamos vivendo? É muito mais fácil. Nós vemos as pessoas produzindo ódio. Um produz mais ódio que o outro. Por quê? Porque estão cheios disso, irmãos. Não é o que entra o que te mata, mas é o que sai. É o que sai que te mata. Quantas pessoas no afã da discussão são caluniadas, afrontadas, magoadas, mas que conhecem bem isso aqui e falam assim: eu não vou deixar, eu não vou perder. Sai calado, como humilhado, sem abrir a sua boca. E como são abençoadas por essa atitude, porque no momento de ódio, de rancor, de discussão, não deixou sair nada da sua boca. E muitas vezes não saiu porque lá dentro não tinha nada de ruim para sair. Porque tem pessoas, você mal pisa no pé, irmão. Você pisou no pé, já está te xingando, já está te amaldiçoando, até a tua terceira geração. Porque tem tantas pessoas, às vezes, nas igrejas, que qualquer coisinha que acontece, estão derramando, porque o coração está cheio disso. Agora eu te pergunto, o que tem produzido a tua boca? O que tem produzido a tua boca? Qual a produção da tua vida? O que tem saído da tua vida todos os dias? Pense nisso. Pois isso é o que está fazendo a tua vida ser boa ou ruim. Isso é o que está fazendo a questão da ansiedade aumentar ou não. Se você não controla isso,
Você imagina, irmãos, você ser xingado, caluniado, e você sair assim, irmã Márcia, ó, Deus abençoe, Deus te abençoe, eu oro, Deus te exalte. Quantas vezes você orou pelas pessoas que te caluniaram? Quantas vezes você abençoou essas pessoas que quiseram te destruir? Quantas vezes? Se isso não está acontecendo é porque não tem isso dentro de nós. Nós estamos deixando entrar qualquer coisa na nossa vida, irmãos. Qualquer coisa. Então veja, a segunda porta do coração, Provérbios 4, 25. 25, olha só o que diz. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Tem outra versão que fala melhorzinho um pouco. Que o que quer dizer, irmãos? Que os nossos olhos, a visão, ela quando está desfocada, quando ela não está focada no caminho que você escolheu, no destino que você escolheu, correto, que vai te trazer bênção, a visão desfocada também vai trazer uma porta para o teu coração, que vai... Quantas pessoas estão olhando para coisas e alimentando? Você lembra de Davi? O que Davi fez? Você lembra o que aconteceu? Chegou no coração dele ou não chegou um olhar que ele deu? O que você está olhando, hein? O que você tem alimentado? Quantas pessoas chegam na igreja, irmãos José Bento, chegam na igreja para receber de Deus. Aí quando chega aqui, irmã Magnólia, encontra um ex de 15 anos que o traiu. E aí, se a pessoa está focada com olhar em Cristo, pastor Elber, ela vai seguir olhando para Cristo. Agora, se ela desfocar o olhar dela, começar a alimentar esse miserável, e não sei o que, ainda tem a cara de pau de vir atrás de mim. Às vezes a pessoa já se transformou, não é mais aquela pessoa daquele jeito que você está amaldiçoando, e o diabo te pegou, é o capeta mesmo, entrou na tua vida, entendeu? E você está amaldiçoando uma pessoa que você nem sabe como é que está. Cadê a visão focada? Desfocou a visão. Quantas coisas tem feito você se desfocar a tua visão? Vamos correr, eu peço já para o louvor ir subindo, e eu estou terminando. Então assim, essa visão desfocada, irmãos, a vida passa rápido demais. Quantas pessoas estão olhando? Pastor Elber, a visão focada, olhar para frente, Deus está te mostrando algo que você vai alcançar, algo de bênção na sua vida, irmão José Ferro. Deus está te mostrando. Só que aí, você para e começa a olhar para trás. Você olha para aquele desafeto, você olha para aquela coisa que te aconteceu, você olha para aquela maldade que te fizeram, você alimenta aquilo no teu coração, e você está olhando para trás em vez de olhar para frente. A vida é muito curta. Quantos anos eu já tenho? Estou com 25, outro dia eu tinha... Acertei, né? Outro dia eu tinha 15, irmão. Olha só como passa rápido. Daqui a pouco a vida acaba. A vida é muito curta para nós ficarmos olhando para trás. Nós ficarmos olhando para ontem, olhando para o amanhã. Nós temos que aproveitar e viver o hoje, irmãos. Porque senão ela passa. A terceira porta, Provérbios, a terceira porta para o nosso coração, o 4:26, olha só o que diz. Vejam bem por onde andam, e os seus passos serão seguros. Os passos, os seus passos, onde é que você anda? Nós vimos que, como árvore plantada junto ao ribeiro, né, você vai dar fruto todas as estações do ano. Todo ano você vai frutificar. Aquelas pessoas que estão firmadas em Cristo, aquelas pessoas que andam onde a palavra manda, aquelas pessoas que estão dentro da igreja hoje, aprendendo algo que seja produtivo de princípios cristãos para a sua vida, em vez de estar na festa, aproveitando a vida de todas as formas e acabando ao mesmo tempo. Não que você não tenha que aproveitar, claro que tem, mas de maneira saudável, prazerosa. Onde os seus pés têm andado, irmãos? Por isso que tem muita gente que não frutifica. Por isso que tem muita gente que não sai do lugar, que a coisa não caminha, porque os pés têm andado em lugares que não...
ter Deus como prioridade. Nós precisamos ter isso, e quando nossos pés têm Deus como prioridade, nós andamos nos seus caminhos. Tudo que nós vamos fazer prospera, porque os nossos pés nos levarão a lugares altos, baseado no caminho que a palavra te dá. Por isso que eu sou muito a favor de nós seguirmos a palavra. Sou pentecostal, canso de falar, mas a palavra é que nos orienta onde nós devemos andar. A palavra é que nos fala como nós devemos tratar um ou outro. A palavra. Então, eu estou aqui há quase 1 hora falando com vocês. A palavra, ensinando, mostrando. E isso, se for colocado em prática, valerá muito mais do que muito movimento. Valerá muito mais do que o tempo inteiro adorando e louvando. Já que os nossos encontros são tão curtos para orientar, para ensinar a palavra. Antigamente eles passavam o dia inteiro nas sinagogas, ensinando a palavra. Então, irmãos, tudo que faz prospera. Muitas pessoas andam com pessoas que estão andando em lugares... Sabe aquela pessoa, irmão, ruim? A menininha sabe, né? A Júlia quer começar a namorar daqui um dia, aí chega pro pai dela e fala: ó, pai, quero namorar esse rapaz. E aí o rapaz não vale nada. Todo mundo conhece a fama do rapaz. Quer saber de trabalhar, dorme até 2 horas da tarde, entendeu? Almoça 5 horas da tarde, entendeu? Esse naipe. Aí o que acontece? Aí o pai dela: minha filha, isso não é bom para você. Minha filha: não, mas eu quero. Não, mas eu quero. Melhor do que eu ficar só. O que acontece? Os caminhos daquele rapaz vai levar ela aonde? Aonde? Com quem você tem andado? Agora eu te pergunto, com quem você tem andado? Para onde você está andando? Para onde essas pessoas têm te levado? Me diz. Amizades que têm te desvirtuado. Amizades que te separam da família e de Deus. E mesmo assim você não quer perder essas amizades. E continua ainda alimentando isso. E esses passos que você está acompanhando com elas estão te levando para o caminho ruim. Aquela moça que você sabe que não vale nada, que é que nem... Mas todo mundo já passou a mão, fica com todo mundo. Você vai e escolhe casar com uma pessoa dessa. Aí depois, o caminho que te leva, depois você vai ficar com ciúme, depois vai ter problema. E aí, como é que vai ser? Os caminhos, onde está te levando? Amizades, irmãos, impressionante. Você chega para uma pessoa e fala assim: irmão Evaldo, eu passei 6 horas hoje com meu amigo. 6 horas, doutor Ivan, com meu amigo. Foi. O que você aprendeu? Nada. Não, mas foi legal, passei o tempo. 6 horas. Você não teve uma construção. Você não teve nada que te alimentasse. Nenhuma diversão. Não passei o tempo. Sabe o que acontece, irmãos? Isso traz para a pessoa que ela perdeu 6 horas da vida dela. O tempo dela foi jogado fora. Então para ela o tempo dela não vale nada. E o tempo dela não valendo nada, automaticamente ela está falando que a vida dela também não tem valor. O que as pessoas estão contribuindo para você? Quando você senta com alguém, quando você conversa com alguém, é escolha sua. Tem uma segunda ou terceira e você destinar o seu tempo para aquelas pessoas. Essas pessoas são como caminhos nas nossas vidas, como pontes que te levarão para cima ou te destruirão. E muitas pessoas estão andando de ladeira abaixo. E se não sabe, está sabendo agora. E está vendo que isso, eu falei sobre relacionamento. E mesmo assim não abre os olhos, que vai acabar morrendo. Então Deus hoje está te falando. Cuidado. Cuidado. Vigia. As suas escolhas. Nós falamos sobre essas 3 coisas. É como se fosse entrada para o teu coração. E o teu coração, ele precisa ser guardado, pois é de onde acaba com tudo. Nosso coração é perverso, é maldoso.
E se não estiver sendo alimentado da palavra de Deus, nada de dentro de nós vai fluir. E a nossa vida vai fluir coisas muito ruins. Amém? Se coloque em pé. Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero entregar o seu coração nas mãos do Senhor. Eu quero que você ore comigo nesta noite. E que se você identificou que você tem deixado o seu coração, tem deixado todas essas coisas entrarem no seu coração, se você se identificou que tem coisas que tem provocado e tirado o foco do amor que deveria ser para pessoas e para Deus, que você agora repreenda isso. Isso é um espírito maligno que age nas famílias, que age nos corações. E eu vou estar repreendendo esse espírito das nossas vidas agora em nome de Jesus. E eu tenho certeza que amanhã será melhor, que amanhã será de bênção, que amanhã você vai conseguir ter dias maravilhosos com a sua família. Amém? Senhor Jesus, meu Pai, eu apresento aqui cada um dos teus filhos, Senhor Jesus. Meu Pai, que tu possa, Senhor Jesus, estar entrando, meu Pai, com provisão. Que tu possa estar, meu Pai, descendo sobre eles o teu Espírito, meu Pai, para repreender todo espírito maligno, meu Pai, que tem, Senhor Jesus, ocasionado, Senhor Jesus, o amor a coisas. Meu Pai, que Mamon seja expulso da vida dos teus filhos, das famílias da tua igreja. Meu Pai, que nós possamos, meu Pai, receber de Ti aquilo que Tu tem preparado para cada um dos Teus filhos. Que nós possamos, meu Pai, estarmos, Senhor Jesus, com as nossas vidas, meu Pai, Senhor Jesus, ligados em Ti. Senhor Jesus, que o nosso coração possa estar o Teu Santo Espírito, meu Pai, Senhor Jesus, guardando, protegendo, meu Pai, e trazendo, meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, da Tua bênção, meu Pai. Senhor Jesus, eu tenho certeza, meu Pai, que desta forma, a ansiedade que muitas vezes vem sobre a nossa vida, meu Pai, não virá mais. Senhor Jesus, pois nós sabemos por onde ela entra, nós sabemos as causas dela, meu Pai, as principais causas da ansiedade. Senhor Jesus, que Tu possa derramar sobre a vida dos Teus filhos o renovo, o discernimento, meu Pai, e principalmente atitude para mudar, Senhor Jesus, meu Pai, se posturar, Senhor Jesus, de maneira que venha, Senhor Jesus, contribuir com o Teu agir, meu Pai, na vida dos Teus filhos, e que todo mal seja expulso, meu Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor Jesus, meu Pai, na libertação da Tua igreja e no amanhã melhor, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém? Leve essa mensagem para o seu coração, para a sua mente. Pense, rumine. Ruminar, você sabe o que é ruminar, né? Você mastiga, coloca para fora, mastiga novamente, coloca para fora, mastiga novamente. Só assim nós vamos conseguir extrair tudo aquilo que a palavra tem para nossas vidas. Amém? Eu queria estar convidando